Evangelho segundo João, capítulo 14. Agora nós vamos fazer a leitura a partir do verso 16. João 14, versículo 16. Nós vamos ler até o final do capítulo. Eu acho que eu não vou conseguir expor tudo dele hoje, mas vamos tentar pelo menos pegar aquilo que eu considero fundamental desse texto, que é nós conversarmos um pouquinho sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, o seu papel na vida e na história do povo de Deus, e de que modo o Espírito Santo de Deus tem atuado, de que forma ele age ainda hoje em nosso meio. Então, João, capítulo 14, versos 16 até o versículo 31. Diz assim: E eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, e ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procedes, Senhor, que estais para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procede para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos e vamos daqui. Vamos orar, irmãos, uma vez mais por sua cabeça. Vamos pedir que o Senhor nos ajude nessa árdua tarefa, que é pensarmos na sua palavra e que o Espírito possa aplicar ela em nossos corações. Senhor, nós te damos graças. Muito obrigado, Pai, por tua provisão. Muito obrigado por tua providência em nossas vidas. Nós temos um desafio diante de nós, que é meditarmos na tua santa palavra. E de fato, Deus, nós não podemos compreendê-la, nós não podemos aplicá-la em nossos corações se o Senhor mesmo não fizer isso. Se o Espírito da verdade, da qual o texto fala, não esclarecer a nossa mente para que nós compreendamos a tua verdade. Precisamos do Senhor, precisamos do teu auxílio, no nome santo de Jesus. Amém. Na semana passada, quando nós estudamos os versículos 1 até o versículo 15, se você estava aqui, você lembra que eu citei um comentarista chamado Wesley. Eu disse que o Wesley pensa nesse texto da seguinte maneira: ele olha para o contexto e ele percebe que o contexto é Jesus dizendo para os seus discípulos que está para partir, que está para ir para junto do Pai, que vai deixar os seus discípulos por um certo tempo. Os discípulos se atemorizam, seus corações se entristecem, e Jesus escreve essas palavras, que nós vamos ver em todo o capítulo 14, com um objetivo: consolar,
encorajar, fazer com que seus discípulos tenham ânimo diante da possibilidade de que Cristo não estará mais com eles, né? Da notícia de que o Senhor em breve irá partir, irá ser sacrificado, não estará mais no meio deles, não exercerá o seu ministério físico mais no meio dos seus discípulos. Falei para vocês que o Luiz me disse que o Senhor traz promessas maravilhosas para aqueles discípulos e que servem, que se aplicam para nós, pelo menos 6 promessas. As promessas que ele cita vocês não devem temer, não se turbe o coração de vocês, creiam, a fé seria a resposta para o medo, e quando vocês creiam, não creiam no nada, no vazio. Vocês vão crer em coisas concretas, vocês vão crer em promessas concretas. Nós não somos como aqueles que pensam que a fé por si mesma já é suficiente, do tipo, eu creio e não importa no que eu creia. O importante é que você tenha fé. Não importa se sua fé está direcionada para um orixá, não importa se sua fé está direcionada para Jesus, não importa se sua fé está em homens, o importante é que você creia, porque a fé, ela tem esse elemento psicológico. Eu disse que não é isso que Jesus está ensinando para os discípulos. Jesus está ensinando para os discípulos que eles precisam crer, mas ele diz em que crer? Creiam em Deus e creiam também em mim. E quando ele fala creiam em Deus e creiam em mim, ele apresenta promessas. Eu disse que uma das promessas que nós estudamos na semana passada é: vocês vão para o céu, a morada no céu. A vida de vocês não se limitam a essa terra, a vida de vocês não está restrita àquilo que os nossos olhos veem, nossas mãos apalpam, e aquilo que nós podemos conquistar com o suor do nosso trabalho. Não é isso que está a nossa vida, não é nisso que está a nossa esperança. Nós temos uma morada eterna nos céus. Vocês devem não temer, porque vocês conhecem o Pai. Vocês têm um Deus que se relaciona com vocês de pai para filho. Vocês não estão órfãos, e vocês não estarão órfãos. Na próxima promessa que ele vai trazer aqui, ele vai falar que eu não vos deixarei órfãos. Ele apresenta uma promessa de paternidade. Eu até apliquei dizendo que, ainda que o seu pai terreno tenha sido o pior pai terreno do mundo, em Cristo você tem um referencial de paternidade. Em Cristo você tem alguém que você pode olhar para ele e dizer: o Senhor é o meu pai, é nele que eu confio, é nele que está o meu coração, a ele eu dedico a minha vida. A terceira promessa tinha a ver com o privilégio de orar. Não temam diante do que vai acontecer, porque a qualquer momento vocês podem dobrar os joelhos de vocês e em meu nome vocês podem clamar ao Pai, e o Pai que me ama e que ama vocês ouvirá as suas orações. E quando vocês pedirem em meu nome, isso farei, com o objetivo a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E eu disse que 3 promessas tinham ficado para depois. Uma delas é que nós vamos ver hoje. Vocês não devem temer, porque vocês têm o Espírito Santo. Essa é uma gloriosa razão para nós não temermos. Essa é uma das promessas da Escritura, talvez uma das mais importantes, do porquê que nós devemos lançar fora todo o nosso medo diante da vida, diante das adversidades, diante das incertezas que nós possamos ter na vida. Nós não devemos temer, porque o Senhor não nos deixou órfãos, mas Ele nos deu o seu Espírito, e o seu Espírito tem sido sustento para cada um de nós. Nesse final do capítulo 14, eu falei do Isaac, e hoje eu queria falar de um outro comentarista, que é o John MacArthur. O John MacArthur diz que do versículo 15 até o 31, que nós lemos, só para organizar nossa cabeça, nós temos 5 promessas. Então, o Isaac diz que ele tinha 6 no capítulo todo, o John MacArthur diz que tem 5, só do 16 ao 31. Ele diz que uma das promessas, e essas promessas são para aqueles que creem no Senhor, são: vocês têm um consolador sobrenatural. A palavra de Deus fala disso. Vocês têm um consolador diferente dos consoladores desse mundo. Vocês têm um consolador que é diferente daqueles que nós conhecemos por aí. Nós temos alguém que é maior do que o psicólogo, nós temos alguém que é maior do que o nosso melhor amigo, nós temos alguém que é maior e o seu consolo é mais eficiente do que qualquer consolo mundano que nós possamos ter. Nós temos uma união sobrenatural com Ele. Nós temos uma mente sobrenatural e um mestre que está presente conosco. E por fim, nós temos a promessa de uma paz sobrenatural. Cristo disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Ele nos entregou essa promessa de paz com Deus e paz conosco mesmo, né? Quando nós encontramos o Senhor, nós passamos a viver a verdadeira paz. De que modo isso tudo nos edifica ou deveria ensinar para nós
acerca de Deus. Talvez a primeira aplicação que nós devemos guardar no nosso coração é de todas as promessas que o Senhor nos faz, a maior delas é Ele mesmo. Porque o que o texto vai se seguir, vai ser explicando quem é o Espírito Santo, e daqui a pouco nós vamos ver que o Espírito Santo é uma pessoa da mesma natureza do Pai. Nós vamos entender que o Espírito Santo é Deus agindo no meio do seu povo. Nós vamos entender que a promessa do Espírito Santo tem a ver com Deus habitando em nós, nos dando dons para servi-lo e para servir a igreja. De tudo que nós vamos aprender sobre o Espírito Santo, nós vamos ver que talvez a coisa mais extraordinária é que o Espírito Santo é o próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade. E esse Deus é a própria promessa de Deus, do Pai, para nós. Então o que é que Deus nos promete de maior nessa vida? Ele mesmo. A maior coisa, ou a maior pessoa, ou a maior expectativa que nós possamos ter na vida. E se você ainda não entendeu isso, e você não consegue se alegrar com isso, é porque você ainda não entendeu o que é que Deus promete Ele mesmo. Ele é a maior promessa que nós possamos aguardar. A maior coisa que você pode ter na vida é o Senhor habitando em você. É a certeza de que você está nele e Ele em você, e de que há uma união sobrenatural entre aquele que creu e o Senhor que foi alvo da sua fé. Essa união entre o crente e o Senhor por meio do seu Espírito talvez seja a maior coisa que nós possamos aguardar na caminhada e na fé cristã. Ele é a maior promessa de Deus para nós, para o seu povo, Ele mesmo. Acho bonito quando Apocalipse, naquele capítulo final, vai falar sobre o final de todas as coisas. Eu li esse texto na semana passada, e o Senhor vai dizer como será no futuro, João descrevendo o que vai acontecer na eternidade, e parece que João faz questão de meio que encerrar o livro, dizendo que nós pertenceremos a Ele, e nós seremos o seu povo, e Ele será o nosso Deus. O céu é maravilhoso, e as ruas de ouro são maravilhosas, mas no fim das contas, a descrição de João que parece alegrar o seu coração é o fato de saber de que Deus estará no meio da cidade. Essa é a grande promessa aguardada e proclamada por João, e que nós deveríamos esperar. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele por 1000 anos. E ele continua o texto mostrando o que vai acontecer depois do milênio, e seguindo no novo céu e na nova terra, e o vencedor herdará todas essas coisas, e lhe serei Deus, e ele me será filho. Apocalipse 21, versículo 7. Veja que do começo ao fim, a expectativa bíblica é da nossa união, unidade com o Senhor, de viver eternamente com o Senhor. Portanto, talvez a primeira pergunta que você deva olhar para você hoje, essa noite, é: beleza, vamos botar a bola no chão e pensar como é que vai ser o resto do jogo. Como é que tem sido a minha relação com o Senhor Deus? De que modo eu me relaciono com Deus? A minha relação é uma relação de mercado, em que Deus é um instrumento, um meio para eu chegar em algum lugar. A minha relação com Deus é a relação de que eu acho que Ele é o objetivo final da vida. Eu acho que no fim dessa estrada da vida, o objetivo não é o quanto eu deixo para o meu filho, o objetivo não é o quanto eu conquistei de amigos, o objetivo não é se o meu nome ficou gravado na história. Quando eu terminar essa vida, o meu objetivo é encontrar-me com Ele. E de que modo eu me encontrarei com Ele? Eu me encontrarei com Ele como o filho se encontra com o pai, como esses discípulos que aguardam ansiosamente o momento em que Ele voltará para eles mesmos. Ou eu simplesmente tenho uma expectativa de que, sei lá, nada importa o que vai acontecer depois, o que importa é o que eu fiz aqui agora. E o meu convite inicial é para você, é que você possa olhar para Deus como sendo a principal promessa para aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo. O próprio Deus é a principal promessa que nós aguardamos. Se relacionar com Ele, viver para Ele, ouvir a sua voz, ter certeza que Ele nos ouve em oração, saber que Ele habita conosco, ser direcionado e dirigido por meio do seu Espírito, talvez seja, e certamente é, a razão da nossa vida, da nossa existência e do porquê nós estamos aqui. Se você não tem essa convicção
que Deus habita em você, está com você, e que parece que Deus é algo distante, estranho à sua realidade, creia em Cristo Jesus, arrependa-se dos seus pecados, e a promessa do Espírito Santo habitando em você se cumprirá no momento que você crê. Esta é a promessa e a expectativa que nós temos, que no momento em que cremos no Senhor Jesus Cristo, somos selados com o Espírito da promessa. Nós vamos ver isso em Efésios, quando chegarmos aqui um pouco mais à frente. Então, quem é o Espírito Santo? Para quem ele vem? Como ele é enviado? São algumas das perguntas que eu queria tratar com vocês aqui. O texto começa, na verdade, no versículo 15. Se vocês me amam, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco. Talvez aqui a gente tenha que ter um pouco de cuidado, para que a gente não entenda da seguinte maneira: se você cumprir os mandamentos, então você recebe o Espírito Santo, como se o Espírito Santo fosse uma consequência de uma vida de obediência. Não é assim que nós compreendemos esse texto. Nós entendemos que esse texto caminha como se fosse um castelo montado, meio que trazendo o que acontece com o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo ama o Senhor Jesus. E de que modo esse amor se manifesta? Aquele que ama, obedece os meus mandamentos. O amor a Cristo tem como consequência uma vida de santificação. O amor a Cristo e a obediência, amor e obediência caminham juntos. E caminha junto também a promessa de que esses que amam e caminham em obediência receberam ou receberão o Espírito Santo da promessa. Não é que um cause o outro, mas que eles três sempre caminham juntos. Amar a Cristo caminha junto com a obediência. Amar a Cristo e a obediência é razão e consequência de uma vida no Espírito. Paulo desenvolve isso melhor lá na frente. Jesus amava os seus discípulos, já falou sobre isso no capítulo 14. Jesus chama os seus discípulos a amarem uns aos outros, e agora Jesus conclama os seus discípulos a amarem a Ele. E de que modo esse amor se manifesta? Através da obediência. De novo, volte para você e pense na sua própria vida. Você ora e você diz: Senhor, eu te amo. Você lê textos e diz: Senhor, como é bonito ver alguém que te ama, eu quero te amar. E você olha e diz: Senhor, eu creio em Deus, eu quero Deus na minha vida. E ao mesmo tempo você olha para a sua vida e parece que Deus nunca fez parte dela. A palavra de Deus não habita em você. A palavra de Deus pouco importa na sua vida. Pouco importa o que Deus diz sobre como você vive. Pouco importa o que Deus diz sobre como você ganha dinheiro. Pouco importa o que Deus diz sobre como você cuida das pessoas e como você trata as pessoas. Pouco importa o que Deus diz sobre como você lida com o seu corpo. Você simplesmente vive como se Ele não existisse. Talvez o texto esteja significando para você, e você considerar na sua própria vida, se de fato você ama o Senhor. Amor a Cristo não é medido por palavras. O amor não é um sentimento. O amor não é uma coisa que eu sinto no meu coração, um arrepio na espinha, né? Um fogo que arde sem se ver, uma dor que desatina sem doer. O amor se manifesta em obediência. O amor a Cristo se manifesta em atitudes práticas, de uma vida que produz frutos de quem ama, de uma vida que produz frutos de alguém que ama o Senhor. O verdadeiro discípulo ama, obedece e tem assegurado que Cristo rogará ao Pai para que envie o seu Espírito. Essa é a promessa que o texto nos ensina. Quem é esse Espírito? O texto diz: eu rogarei ao Pai, é o Filho intercedendo ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Os comentaristas sempre discutem sobre essa história do outro Consolador, né? E eles chegam à conclusão, ou a grande maioria entende, que quando o texto fala de outro, ele está falando de alguém da mesma natureza. Ele está apontando para a divindade do Espírito Santo. Ele está dizendo: enviará outro igual a mim, outro da mesma essência, outro que é co-igual, e Ele estará com vocês. E Ele dá um nome: Ele é um Consolador.
Nossas Bíblias traduzem por Consolador, pelo menos a minha versão. Há muitas outras palavras que poderiam se encaixar. As pessoas que estudam o grego falam que aqui poderia ser um outro que lhe encoraje, um encorajador, um outro que é um advogado, uma espécie de conselheiro jurídico, um outro que estará com vocês animando, um outro que estará ao lado de vocês, uma companhia sempre presente. Então o Espírito Santo seria essa pessoa que estaria com o crente, intercedendo por ele, advogando com ele, encorajando, consolando, estimulando na vida e na caminhada cristã. Qualquer um aqui que é um crente em Jesus Cristo, que creu no Senhor Jesus e tem andado com ele, só faz e só anda com o Senhor por causa do seu Espírito. É o Espírito de Deus que tem nos sustentado, irmãos. O que nos sustenta não é o quanto nós sabemos de teologia, o que nos sustenta não é o quanto nós sabemos de versículos bíblicos, isso é importante, a teologia, o versículo bíblico. O que nos sustenta não é o quanto nós lemos de livros sobre Deus. No fim das contas, o que nos sustenta é o Espírito Santo, que usa todas essas coisas para que nós estejamos de pé, que usa conselheiros, que usa a sua palavra, que usa boas literaturas, que usa bons pregadores e que faz com que de alguma forma a nossa vida vá sendo edificada e o nosso caráter sendo moldado à semelhança do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo tem trabalhado no meio do seu povo, trazendo socorro, encorajamento e auxílio para o povo de Deus. Nós não estamos sozinhos. Lembra do começo do texto? Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam em mim. Creiam que vocês não estarão sós, mas que vocês terão um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A promessa do Espírito é a promessa contínua, distante, no tempo. Ele começa e ele estará para sempre. Obviamente isso aqui faz referência aos discípulos, e o comparativo aqui é: eu estou partindo, mas ele estará para sempre. Em nenhum momento vocês estarão sozinhos. Isso tem muitas aplicações para nós. Isso tem aplicações na hora da nossa dor, tem? Tem. A promessa do Espírito Santo na vida do crente tem aplicações sérias para o nosso sofrimento. Vocês não estão sós no meio do sofrimento de vocês. Vocês têm um Deus presente. Vocês não estão sós na caminhada de vocês. Vocês têm um Deus presente. Vocês não estão sós na hora que vocês pegam a Bíblia de vocês para ler e parece que vocês não entendem nada, e que dá um nó na cabeça, e que, meu Deus, e agora quem me socorrerá? E o Espírito, não o Chapolin, mas o Espírito estará socorrendo você na hora que você tiver que ler a palavra de Deus. E agora, como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Como é que eu vou viver? O pastor falou sobre santidade, um culto qualquer, e disse: irmãos, vocês precisam ser santos, porque Deus quer que vocês sejam cada vez mais parecidos com Jesus. E vocês olham para vocês mesmos e dizem assim: Senhor, eu não consigo, eu brigo contra os meus pecados todos os dias, e parece que uma hora ou outra o mal vem e eu não sei como viver a minha vida. Vocês não estão sós. O Espírito Santo está com vocês no momento das tentações. Ele está com você no momento que você não sabe como orar, Romanos capítulo 8, mas o mesmo Espírito intercede por vocês com gemidos inexprimíveis, porque vocês não sabem orar como convém. O Espírito está presente na vida do crente. Um outro Consolador estará convosco para sempre. Eu acho que talvez uma possível aplicação do para sempre tenha a ver com essa ideia de não mais perda do Espírito. Se você ler no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele estava no meio do povo, mas ele habitava especificamente em algumas pessoas dotadas para algum trabalho específico: reis, sacerdotes, juízes, profetas. Eles recebiam o Espírito e eles realizavam aquilo que o Espírito Santo desejava no meio do povo de Deus. Mas você vê, por exemplo, em Saul, o Espírito saindo de Saul. Você olha para Davi e você, Davi, dizendo assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Ele tem medo dessa perda do Espírito. Essa promessa nos lembra que o Espírito será
para sempre, presente e estando convosco na vida de cada cristão. Todo crente em Jesus Cristo que recebeu o Espírito Santo no momento que creu, esta promessa tem a ver com permanência contínua e para sempre. Nós entristecemos o Espírito Santo. Paulo fala de extinguir o Espírito Santo, mas não há perspectiva no Novo Testamento de perda do Espírito Santo na vida de um cristão. Nós vamos desenvolver isso um pouco mais à frente, quando estivermos estudando as cartas de Efésios e Gálatas. Portanto, quem é o Espírito Santo? Eu separei aqui alguns versículos, e talvez aqui seja um pouco menos expositivo e um pouquinho mais sistemático, né? Sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, porque eu acho que é um assunto que vale a pena nós tratarmos um pouco mais de tempo. O Espírito Santo, do ponto de vista da Escritura, é uma pessoa. Ele não é uma energia, ele não é uma força espiritual. Algumas pessoas, algumas seitas, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, entendem que o Espírito Santo é uma energia, é a força, é o mover de Deus que atua no meio das coisas e que Deus fala, e essa força e essa energia vai atuando no meio das pessoas. Na perspectiva bíblica, o Espírito Santo é uma pessoa. Quando nós falamos de pessoa, nós não estamos falando necessariamente de alguém que é carne e osso. A ideia de pessoalidade na Bíblia, de ser uma pessoa, é dotada de características como vontade, intenção, personalidade, emoções, ação. Então é isso que a gente fala quando fala que o Espírito Santo é uma pessoa. Significa que ele age, que ele sente, que ele pensa, que ele tem uma personalidade, que ele demonstra emoções, ele se alegra e ele se entristece, que ele se comunica e fala e age no meio do seu corpo. Significa que ele ensina. Atos 13, versículo 2 diz que ele fala. João 14, 26 mostra que ele nos ensinará todas as coisas. No capítulo 15, versículo 26 de João capítulo 15, versículo 26, você dá uma passada aí, você vai ver ele dizendo assim: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então o que é que o Espírito Santo faz no meio do povo de Deus? Ele ensina a verdade, ele glorifica a Cristo, ele aponta para o Senhor Jesus, ele testemunha acerca de Cristo. Romanos capítulo 8, como eu já citei, né? Ele intercede por nós em nossas fraquezas. Efésios 4:30 mostra ele como uma pessoa se entristecendo. E esses atributos apontam para a sua divindade. Ele pode ser adorado, ele pode ser louvado, porque ele é Deus. Para nós é estranho às vezes, né? Vamos adorar o Espírito Santo do Senhor. Para alguns de nossos pais, não é idolatria não, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da divindade, digno de louvor, de honra, de glória, de adoração. Ele é santo, 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 ele é digno de ser honrado, ele é digno de ser adorado. A Confissão Batista de 1689 diz que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ele é da mesma substância, igual em poder e glória. É isso que nós defendemos, e essas verdades precisam ser conhecidas pela Igreja do Senhor Jesus Cristo. O Espírito é o agente divino da revelação e da inspiração das Escrituras. Toda Escritura é inspirada por Deus, e esse inspirado por Deus acontece por meio do seu Espírito. Quando o Senhor se dirige aos apóstolos, aqui no versículo 17, diz que o Espírito estará com eles e que ele os lembrará todas as coisas. Como é que João lembra de cada uma dessas coisas que ele vai digitando aqui no Evangelho de João? O Espírito foi trazendo à memória de João aquilo que era necessário para a revelação. Nós temos a palavra de Deus no nosso meio por causa da obra do Espírito Santo. Não somente isso, nós temos a palavra de Deus aplicada em nossos corações através da ação do Espírito Santo. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, que os homens de Deus falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós vamos lembrar disso. É por isso que quando nós estamos com a nossa Bíblia aberta,
Nós não lemos a Bíblia como lemos um livro qualquer. Nós lemos a Bíblia com o autor do lado, né? Alguém já falou isso. Nós abrimos a nossa Bíblia com a certeza de que, Senhor, que por meio do Teu Espírito inspirou esse texto, me ajude a compreender e me ajude a aplicar esse texto na minha vida. Por isso nós oramos enquanto lemos a palavra do Senhor. Porque parte do ministério do Espírito Santo é nos trazer clareza acerca da verdade, nos ensinar, nos lembrar e nos fazer viver a verdade de Deus. O Espírito Santo age na igreja por meio da palavra que Ele mesmo revelou. Nós temos muita confusão nessa doutrina aí fora, né? Talvez nos últimos séculos, no último século, uma das doutrinas mais bagunçadas tenha sido a doutrina do Espírito Santo. Nós confundimos o Espírito Santo com emoção, nós confundimos o Espírito Santo com movimentos, nós confundimos a ação do Espírito Santo com muitas coisas. E nós precisamos refletir um pouquinho sobre de que modo o Espírito age no meio da sua igreja, para que nós saiamos de extremos e nem cair numa ideia da igreja como se nós não crêssemos no Espírito, como se o Espírito Santo fosse uma figura esquecida do Novo Testamento, a pessoa divina da Trindade. Ele não pode ser esquecido no meio do povo de Deus. Mas nós não podemos cair no outro extremo de imaginar que nós podemos fingir que é o Espírito coisas que não são o Espírito, que nós forçamos coisas para parecer que somos espirituais, quando na verdade não é o Espírito Santo. Do tipo, eu posso gritar e falar mais alto para vocês, a fim de que vocês imaginem que o Espírito Santo me dominou. Eu posso fazer isso como uma retórica, como uma oratória, e dizer que isso pode ser bom ou ruim na maneira como eu falo e que eu me comunico, e faço vocês acordarem e prestarem atenção no que eu falo. Mas eu não posso esticar isso e dizer que necessariamente o Espírito Santo tem que agir dessa forma. O Espírito Santo de Deus tem sido uma figura muito abusada, de uma certa forma, no nosso meio, no meu evangelho, e que nós precisamos ter cautela, a fim de avaliar as coisas e percebermos onde de fato o Espírito Santo está. Então, onde o Espírito Santo está? Aonde Cristo é glorificado. O Espírito Santo glorifica, ele aponta para o Senhor Jesus. Todo movimento, toda ação em que, ao término daquela ação, Cristo não é o centro exaltado e glorificado, ali o Espírito Santo não esteve. O Espírito Santo não contraria a palavra que ele mesmo revelou. Toda ação, todo movimento, toda performance em que a palavra de Deus é contraditada, é contrariada, o Espírito Santo de Deus claramente não está nesse lugar, nesse movimento. O Espírito Santo é santo. Onde não há santidade, santificação, vida de adoração verdadeira ao Senhor, o Espírito Santo não está presente nessas coisas. É importante que nós reconheçamos essas coisas para que nós tenhamos critérios para julgar aquilo que nós vemos, vivenciamos e podemos dizer, isso vem de Deus ou isso não vem de Deus. Como? Com esses critérios sobre o próprio Espírito Santo e fazermos o nosso julgamento. O Espírito Santo revela a verdade da Escritura, ilumina a mente do crente para compreendê-la. O Espírito Santo é presente na obra da salvação. Não há salvação sem a atuação do Espírito Santo de Deus na vida de um crente. Ninguém é salvo por força própria. Eu vou me esforçar para ser um salvo e eu vou ser salvo pelo meu esforço. Não existe isso. É Deus quem aplica a obra por meio do seu Espírito em nós. Foi Ele que nos convenceu do pecado. Foi Ele que nos convenceu da justiça e do juízo. Foi Ele que transformou o nosso coração. Foi Ele que abriu os nossos olhos para vermos quem é Deus. O Espírito Santo age na nossa vida, na convicção de pecados, na fé e na regeneração. Ele aplica eficazmente a obra de Cristo no seu povo, nos convencendo da justiça, do juízo, do pecado. Está lá em João 16, versículo 8. Ele nos regenera, nos concedendo o novo nascimento. O Espírito Santo nos une a Cristo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. O Espírito Santo aplica a justificação pela fé. Romanos 8, 30.
O Espírito Santo nos ajuda na santificação diária. Crentes precisam ser santos. Crentes precisam ser santos. Como nós somos santos? Não nos deixeis embriagar com vinho no qual há dissolução, mas cheios do Espírito. Assim que nós somos convidados, cheios do Espírito, a fim de que nós possamos crescer em santidade, em santificação. O Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios capítulo 6, eu li esse texto ontem no encontro de casais, e eu queria ler novamente aqui com todos nós. 1 Coríntios capítulo 6. Isso aqui traz uma explicação sobre a habitação do Espírito, mas ao mesmo tempo isso traz uma aplicação sobre, ok, se o Espírito Santo habita em mim, o que isso significa? Qual a aplicação prática disso na minha vida? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas. Paulo está citando um ditado que tinha lá em Corinto, né? Corinto era uma cidade meio imoral. Meio não, né? Muito imoral. Foi o Hélio, né? Que na primeira aula ele me falou. O pessoal conta as coisas. Que disse assim, rapaz, eu vou poupar os irmãos, né? Do que existia na cidade de Corinto. E de fato, devemos poupar os irmãos da imoralidade que existia naquela cidade. E aí um dos argumentos para a imoralidade era essa: tudo é lícito. Ó, a vida está aí, tudo é permitido. Consideramos justas todas as formas de amor. Baile dos Santos. E aí ele disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ora, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma uma só carne com ela? Porque, como se diz, éramos dois, uma só carne. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Ele é um versículo que eu queria chegar. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Qual é a consequência de ter o Espírito Santo habitando em mim? É que eu não pertenço mais a mim mesmo. É uma promessa gloriosa. Deus habita em nós. E o que isso implica? Que nós somos como essa igreja. E quando você olha para as paredes dessa igreja, você não espera que nelas tenha revistas da Playboy espalhadas nessas paredes. Porque se nelas tivesse, você não adoraria a Deus nesse lugar. Você não espera que quando você entra naquela porta, aqui em cima, tenha nesse data show, vídeos imorais. Porque você está dentro de uma igreja, e numa igreja se espera que se tenha, como é um templo, e que em tese Deus se faz presente, você não espera imoralidade. Aí Paulo aplica: vocês são essa igreja. Vocês são esse templo. Se vocês não esperam que isso exista aqui, nessas quatro paredes, vocês não deveriam esperar que isso existisse no corpo de vocês. O corpo de vocês sejam santos, porque ele é a habitação do próprio Deus. O corpo de vocês é o lugar onde Deus habita. Vocês são templos do Espírito Santo de Deus. Isso é um convite para todos nós. Você é um crente em Jesus? Se você é um crente em Jesus, um discípulo de Jesus Cristo, considere o que você faz com o seu corpo. Eu não estou falando de academia. Estou falando de se alimentar saudável. Paulo diz: pouco proveito isso tem. Quando a Bíblia fala sobre
Cuide do seu corpo. O grande alvo da Bíblia não tem nada a ver com saúde. É bom, tá bom? Legal. Mas o principal alvo da Escritura, quando ela fala sobre o seu corpo, é que seu corpo seja santo. É que você não entregue o seu corpo para qualquer um. É que o seu corpo não seja instrumento de imoralidade sexual. É que o seu corpo seja usado por Deus para a glória do próprio Deus. É para que a sua sexualidade ela seja vivida de forma santa, com alguém com quem você tem um compromisso de viver para sempre e de amar para sempre. E que se você não é capaz de ter esse compromisso, você não deveria ser capaz de receber o corpo de ninguém, nem de oferecer o seu corpo para ninguém. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mulheres da igreja, não ofereça o seu corpo como instrumento de moralidade para nenhum homem que não tenha compromisso com Deus e não tenha compromisso com você. Se ele não tem hombridade para estar casado com você com um compromisso eterno, seu corpo não deveria pertencer a ele. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Jovens, se vocês não têm compromisso de vida com ninguém, não estão casados com ninguém, qualquer tipo de relacionamento sexual, é exatamente isso que Paulo está citando em 1 Coríntios capítulo 6. É o que Paulo chama de porneia, imoralidade sexual, um pecado contra o corpo, uma forma de manchar o templo do Espírito Santo de Deus. Eu sei que o mundo hoje considera tudo isso normal. Eu sei que o mundo considera que sexualidade não tem nada a ver com nossa fé. O que importa é que você tenha amor. Não é só amor. Não é só isso que Deus quer de um casal, que você ame essa mulher e essa mulher lhe ame. Deus quer algo mais do que amor. Amor é emoção, sentimento. Deus quer compromisso. Deus quer aliança. Deus quer que você seja fiel a ela, que ela seja fiel a você, e que todo mundo saiba que aquela mulher é sua e que esse homem é seu, e que aquilo que Deus uniu ninguém separa, e que se não há isso, qualquer tipo de relacionamento fora disso não glorifica a Deus. Assim que a palavra de Deus nos ensina. Eu sei que é possível que isso toque em alguns de vocês, e eu quero que toque em alguns de vocês, para que vocês coloquem a vida de vocês nos trilhos do que Deus quer para você. Quero que os jovens dessa igreja sejam santos, porque é isso que Deus quer, não porque eu quero, porque importa o que eu quero. Eu não queria nem estar falando isso com vocês, é constrangedor para mim, porque em tese não tem nada a ver com a vida de vocês, não tenho, porque eu sou pastor de vocês. Então vocês vão ter que me engolir. O que é que Deus quer de você? Santidade. Pastor, o que é que eu faço? O que é que eu faço, pastor, com o meu corpo? 1 Coríntios 7. Simples. Falando do Espírito Santo, caímos nisso. 1 Coríntios capítulo 7. Aos solteiros e aos viúvos, lhes digo que seria bom que se permanecesse no estado em que estão. Caso, porém, não se domine, pastor, não me domine, foi mal, ó. O que é que eu faço? Casa. Porque é melhor casar do que viver abrasado. Acho legal essa expressão de Paulo, né? É melhor casar do que viver abrasado. Jogue água na fogueira. É isso. Case. O casamento é o único lugar legítimo. Hoje a gente tem que explicar tudo, né? Casamento heterossexual entre um homem e uma mulher é o único lugar legítimo em que podemos viver a nossa sexualidade.
Fora disso, tudo é pecado. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, queira glorificar a Deus também com o seu corpo. Uma das formas de você glorificar a Deus é o que você faz com o seu corpo. Você glorifica a Deus quando canta, você glorifica a Deus quando contribui com alguém que passa necessidade, você glorifica a Deus quando vem para a igreja, quando lê a Bíblia, quando aprende sobre Jesus. Mas há uma forma muito legal de você glorificar a Deus, talvez você esteja perdendo, que é com o seu corpo, vivendo santificação com o seu corpo. O Espírito Santo de Deus habita em você. Glorifique a Deus com o seu corpo. Esse Espírito Santo nos dá dons a fim de que nós possamos servir aos irmãos. Você não ensina porque você é um cara inteligente, você ensina porque o Senhor lhe capacitou para ensinar, e você deve usar o seu dom para a glória de Deus. Você é generoso com as pessoas, o Espírito Santo lhe dotou do dom de socorro, então socorra os irmãos. Você é um homem de fé, o Espírito Santo lhe dotou disso, sirva ao Senhor com a fé que é o dom de Deus, e os vários dons que o Senhor tem nos dado, a fim de servirmos e edificarmos uns aos outros. O Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. O Espírito Santo que habita em você é o selo de Deus, para quando Cristo vier e vier lhe buscar, você possa ser arrebatado. Alguém que não tem o Espírito Santo não é identificado como um filho de Deus. É o Espírito Santo que nos selou, que nos identifica que somos filhos de Deus, testifica em nós, a nós, que nós somos filhos de Deus. E por aí vai. Eu não vou ter mais tempo de explicar muita coisa sobre o Espírito Santo, mas o que é mais de resumo que nós podemos trazer aqui com algumas aplicações. Você aprendeu hoje que o Espírito Santo é uma pessoa com vontade, com desejo, com personalidade, que habita em você se você é um cristão. No momento que você crê, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre você. Você foi batizado com o Espírito Santo e esse Espírito lhe selou, lhe deu uma marca de que você é filho de Deus e que pertence a Deus. Deus se deu a você, cumprindo a promessa do seu Espírito. Deus habita em você. É por isso que quando você está mal, às vezes, quando eu estava lá em casa, e eu estava muito preocupado, está com uns 3 anos, eu tinha uma dívida de 25 mil reais. Eu disse para a Larissa, não vai contar para ninguém. Eu brinco aqui que eu peço umazinho, mas não peço não. E eu estava muito preocupado. Eu nunca tinha tido na minha vida dívidas, e eu me atolei em dívidas. Eu estava muito angustiado sobre o que iria acontecer com o meu amanhã. Eu comecei e tal. Falei com o Bruno, é um cunhado nosso. E aí ele deu algumas orientações do que poderia ser feito e tal. Eu estava mal, eu sentei numa rede, deitei numa redezinha que a gente tinha lá na varanda. E aí eu vi um pardal bebendo água da cachorra. Pardal. Desceu para beber água na água da cachorra. E no momento que eu vi o pardal, o texto bateu na minha cabeça. Olhai para as aves dos céus. A preocupação passou na hora. O Mazinho não apareceu com dinheiro, mas o coração se tranquilizou. Isso é o Espírito Santo de Deus trazendo a sua palavra em nossa mente, lembrando para nós do que Ele mesmo revelou na sua palavra, para nós que somos filhos de Deus, nos instruindo a como viver nessa vida. Todos nós temos isso. Todos nós que cremos em Jesus Cristo. Temos o seu Espírito habitando em nós, nos dando instrução de como vivermos essa vida, trazendo paz para o nosso coração, consolo na hora da dor, alento na hora do sofrimento, chacoalhando você. Seu grande Jesus se sentiu incomodado quando eu falei sobre corpo e sexualidade, essa coisa toda,
Não é só porque eu estou falando, talvez seja o Espírito Santo me chacoalhando, usando este trapo de homem para dizer para você que sua vida não está boa e que você precisa mudar, e que talvez seja o Espírito Santo de Deus que habita em você dizendo: meu filho, se liga para onde você está indo. Talvez seja Deus agindo por meio da sua palavra, confrontando o nosso pecado, porque só quem não é confrontado pelo pecado ou do seu pecado é aquele que não tem o Espírito de Deus. Mas se você tem o Espírito de Deus, Deus confrontará os seus erros, porque Ele lhe ama, porque Ele lhe conhece, porque Ele habita em você, e porque Ele quer transformar você em uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. Glorifique a Deus quando o Espírito Santo lhe incomodar sobre qualquer erro e pecado seu. Os ímpios se debatem quando são confrontados. Os cristãos dizem: Senhor, me ajude a cumprir a tua vontade em minha vida. É isso que Deus faz em nós. O mundo não conhece, o texto diz, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Por que o mundo não conhece? Porque o mundo odeia a verdade. O mundo não quer saber da verdade. O mundo construiu uma verdade para si mesmo, baseado nele mesmo, nos seus desejos e nos seus valores. Mas o Espírito nos ensina qual é a verdade revelada na Escritura. Isso tem implicações no nosso culto. Quando nós adoramos a Deus, nós queremos que o seu Espírito mova os nossos corações para a adoração. Isso tem implicações na compreensão da palavra. Nós queremos que o Espírito ilumine a nossa mente, para que a palavra de Deus não passe desapercebida, mas para que nós compreendamos a palavra e aplicamos a palavra em nossos corações. O Espírito é necessário na nossa santificação. O Espírito é necessário no nosso serviço. Ninguém suba desse púlpito para falar de Jesus sem antes clamar que o Espírito Santo de Deus fale com o seu povo. Ninguém ouse cantar louvores nesta igreja sem antes pedir que o Espírito Santo de Deus conduza os louvores para Ele mesmo e nos use a fim de que Ele seja glorificado por nós. Precisamos da sua graça. Precisamos, nos nossos cultos de orações, pedir que o Espírito Santo de Deus se revele a nós por meio da sua palavra e que nós sejamos cada vez mais cheios dele. Precisamos disso. Precisamos pedir pelo seu Espírito. Senhor, ensina a me encher do teu Espírito. É uma ordem, o Senhor disse: enchei-nos. Ensina, Senhor, o que é isso? Eu sei que não é pirueta. Eu sei que não necessariamente é rodar aqui. Eu sei que, mas também não quero perder isso. Quero entender o que é que o Senhor quer de mim. Quero compreender para onde o Senhor quer me direcionar. A tua palavra, o teu Espírito. Tem um louvor do Projeto Sol que diz assim, né? Que o teu Espírito conduza, né, o nosso andar em santidade e justiça todos os dias. Que o Espírito faça isso em nós. Cantamos agora há pouco: o Espírito enche a minha vida, enche-me do teu poder. Ninguém ouse evangelizar ninguém sem pedir que o Espírito Santo de Deus lhe conduza no evangelismo. Ninguém acorde de manhã para viver a sua vida sem pedir que o Espírito Santo de Deus conduza. Por que nós somos tão cheios de si e achamos que nós podemos viver o nosso dia sem que Deus nos direcione? Nós não podemos. Nós não podemos. O Espírito Santo de Deus de fato conduza cada um de nós a vivermos para a glória de Deus, a fim de que Cristo seja glorificado em nós, que nós possamos ser um povo direcionado pelo seu Espírito, que nós possamos vivermos vidas cheias do Espírito Santo. Eu tenho que ler o texto. É o último texto que eu leio, não vou explicar muito, mas pelo menos você vai ler para casa. Efésios.
Efésios 5, né? Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Portanto, vejam prudentemente como andais. Não como necios. Necios é uma palavra antiga para falar de doido. Não como doido, e sim como sábios. Não como tolos, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Qual a marca de que o Espírito Santo de Deus está presente nesta igreja? Quando estivermos não dominados por nós mesmos ou pelo vinho, andando como loucos desse mundo, mas cheios de salmos, louvando a Deus de coração, cânticos espirituais, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Gálatas capítulo 5, mais ou menos no mesmo versículo, Gálatas 5, 18, quando ele vai falar sobre 16, Gálatas 5, 16, digo porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é um desejo indominado. Idolatria, feitiçaria, inimizades. As brigas que existem no nosso meio revelam de que modo o Espírito Santo não se faz presente. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, e avalie se essas coisas estão presentes na sua vida. O fruto do Espírito, a marca que o Espírito Santo de Deus habita em você é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, e não deixemos nos possuir de vanglória. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor. Que a tua palavra aplicada